Instituto Bíqua e Confraria Camões apresentam pela TV Nestante o 9º episódio de Conversar, a instigante epopeia por mares nunca dantes navegados da língua, da literatura, das linguagens. A nossa epígrafe de hoje, quebrando um pouco o nosso protocolo já convencional, eu vou dedicar a uma pessoa que transformou a minha forma de ver a língua portuguesa. E no dia 7 de outubro, quarta-feira da semana passada, ela viajou para o outro lado da vida. Em 1982, quando eu comecei a cursar letras na Universidade Federal do Piauí, eu me deparei com uma cidadã pequenina, uma estatura bem humana, mas de uma grandeza, um gigantismo intelectual de impressionar. A maneira irreverente que a professora Terezinha Pinheiro Leal Nunes, nossa querida, amada professora Terezinha Nunes. Essa mulher invadiu a minha cabeça, ela revirou todos os conceitos que eu tinha de gramática e de ensinar a língua portuguesa. Irreverente, questionadora, afrontava as gramáticas publicadas, expunha ideias novas, nos levava à reflexão, e não por uma mera questão de jogar pedra no seu oponente, com fundamento, com precisão, com justificativas, com argumentos extremamente convincentes. A sua maneira de provocar, de instigar, de sacudir, de desafinar o coro dos contentes, isso fez com que eu a admirasse ad eterno. Quarta-feira passada, a professora já vinha com alguns problemas de Alzheimer e outras complicações devido à idade, junto com pandemia, com esse isolamento. E ela teve, então, o seu sossego e partiu para trilhar outros caminhos. Em nome de todos que foram seus alunos, eu quero deixar esta homenagem e agradecer eternamente a revolução que ela fez na minha cabeça. Quero agradecer eternamente o desmonte que ela fez, a desconstrução que ela fez na minha velha maneira obscura de ver a gramática. Muito obrigado, professora. Senhores, hoje o mote do nosso episódio é Professor Sim Senhor. Este é um programa em homenagem ao Dia dos Professores, que será logo na quinta-feira próxima. Professor, que vem do latim pro, significa adiante, ir à frente de, e o verbo fare, que é falar. Então, profitere, no latim, significa declarar abertamente, fazer declaração pública, esclarecer abertamente. Daí, aquele que proclama seus conhecimentos, esse é o professor. É isso que faz o professor. Falar à frente de seus alunos. Dizer para eles os caminhos que existem à sua frente, por onde eles devem seguir. Isso é professar. No começo dos anos 80, quando eu era professor do Colégio Diocesano, eu me deparei com um jovem extremamente inteligente e questionador, gostava de ficar perguntando as coisas, querendo saber o porquê das coisas, e com uma visão de consciência política muito aguçada. Tentamos, inclusive, montar um curso, ele, o professor Valdir, tentamos, negro Valdir,
e a ideia era uma ideia revolucionária para Teresina na época, até para o Brasil, que era um curso de disciplinas isoladas. Era uma ideia fantástica, que dali viria uma escola que eu creio que, se tivéssemos levado à frente, hoje seria uma escola modelo. Pelas concepções de educação que eu tenho e pelas concepções de ele, ainda um menino, terminando ainda o ensino no segundo grau, antigo segundo grau, primeiro ano, segundo ano, e já tinha essa visão, não diria de empreendedorismo, mas uma visão de educação, de transformação pela educação, pela leitura. E o grande diferencial dele para os demais era a leitura. Ele lia, ele gostava. Isso foi expandindo a sua mente. A vida seguiu, não deu certo o projeto. Anos depois nos encontramos, ele já formado, homem feito, ele secretário de Educação do município de Teresina, secretário da SEMEC. E eu passo necessidade, mas não sei pedir para mim. A questão herdada de meu pai. Mas eu descobri um projeto chamado Projeto Luneta, de uma escola pública do município, Escola Delfina Borralho, aqui do Anita Ferraz. Eles me procuraram para pedir alguma ajuda, alguma orientação em relação ao projeto. Eles faziam um projeto de leitura belíssimo, fazem, e eles publicavam anualmente, quer dizer, tinham publicado um, fotocopiado, com auxílio do outro grande educador, Marcílio Rangel, do Instituto Dom Barreto. E eles me pediram ajuda para ver se conseguiam publicar uma nova edição do livro. Eu fui lá, conheci o projeto primeiro, peguei o material, botei embaixo do braço, fui bater na porta deste ex-aluno. Apresentei para ele e pedi abertamente se ele podia fazer aquilo, se ele podia ajudar, dar uma força para esse projeto. E ele botou o projeto embaixo do braço e, durante o tempo em que ele esteve como secretário de Educação, ele levou esse material para ser publicado em gráfica. E hoje, este material está produzido em gráfica, todo colorido. É um material publicado anualmente. Está na sua 11ª edição. Isto eu devo a ele. Só a sensibilidade, o interesse por uma questão concreta em educação teria essa visão. Hoje virou calendário, isso faz parte do calendário da SEMEC. Os outros secretários que o sucederam se viram obrigados a continuar publicando porque não tinha como voltar, não tinha como dar um passo atrás. E isso eu devo a ele. Ao trabalho das professoras, a professora Luzia e o resto da equipe toda do Delfina Borralho, mas ele foi a pessoa que deu visibilidade para esse trabalho. Eu apresentei esse trabalho para a Academia Brasileira de Letras, eles ficaram encantados e mandam um livro para elas, e assim todos os outros. Esse ex-aluno, hoje, ele é graduado em Ciências Sociais pela Federal. Especialização em Liderança e Gestão Pública, mestre em Ciências Sociais e Sociologia, doutor em Ciências Políticas e Sociologia, Leadership Decision Making pela Harvard, também pela Columbia University, ambas dos Estados Unidos, além de um outro doutorado sanduíche em Massachusetts Institute of Technology. Professor da Universidade Federal do Piauí, foi secretário municipal de Educação e depois de Planejamento de Teresina, presidente da Undime Piauí, membro do Conselho Superior da FAPEP, especialista em Planejamento e Gestão Pública da Comunitas de São Paulo, onde também foi diretor do programa Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável. Atuou como coordenador de diversos grupos de trabalho de políticas sociais e sociologia e em planejamento e política educacional. Com dezenas de publicações em capítulos, artigos, ensaios, matérias, trabalhos técnicos,
em sua área de atuação. Com 2 livros publicados, em 97, Ensaios sobre Conhecimento e Política, e em 2004, Mudança Social no Piauí. Fala 4 idiomas: português, inglês, francês e espanhol. E isso aí tudo é pouco, porque, além de tudo isso, ele é meu amigo. Talvez a maior coisa dessa daí seja isso. Eu serei apenas o narrador desta trama, mas quem nos conduzirá ao clima será o protagonista, o Washington Luiz de Souza Bonfim, professor Washington. Saudações camonionas, bem-vindo ao Conversar. Sou eu quem agradece imensamente a oportunidade. Você está me lembrando coisas que eu já não lembrava, inclusive sobre o currículo, né? Assim, em termos não é só algumas correções, que hoje esse negócio importa, né? Na realidade, assim, muitíssimo obrigado pelo convite, né? Pelo mote, professor, sim senhor, pelas lembranças que você trouxe à tona. Nem me lembrava, né? Nós nos vemos sempre, mas eu nunca mais vi o Valdir. Acho que tem décadas. Eu vi, Problemas sei de lá. saúde, está com problemas de saúde sério, está bastante debilitado. Muito. Né? Se duvidar, tem uns 20 anos que eu não vejo. E assim, você contou um pouco aí da minha trajetória, alguns cursos executivos em universidades estrangeiras, um doutorado sanduíche, né? Quer dizer, um estágio de doutoramento sanduíche nos Estados Unidos também. Mas estou aqui, sempre teresinense, sempre piauiense. Não sai de mim, nem eu quero que saia. Claro. Tem que ir lá pescar e trazer o peixe para a gente comer aqui. Tem que fazer essa ponte. Senhores, eu quero avisar a todos, e vou repetir ao longo da nossa caminhada hoje, que vocês poderão, ao final do programa, os nossos amigos que estão nos acompanhando e os que vão chegar depois, que ao final do programa, quem quiser mandar uma mensagem para homenagear algum professor, nós faremos esse trabalho. Quero dizer aos amigos André e Josimar que hoje o negócio aqui vai ser cumprido, tá bom? Hoje vai ser cumprido. Então, ao final, não manda agora, deixa para mandar mais para o final. A mensagem para seus professores. O professor, escolha um professor querido e mande uma mensagem para ele, tá bom? Isso no final. Bom, hoje o Washington tem toda essa caminhada administrativa, política, não poderia ser diferente, porque é um cientista político e tem um engajamento político partidário muito forte. Mas hoje eu convidei o Washington para conversar, o professor Washington, meu ex-aluno, para conversar sobre a nossa profissão de professor. Hoje nós vamos conversar sobre professor. E a primeira pergunta, Washington, que eu te faço é: por que professor? No meu caso, foi uma escolha quase natural. Assim, eu demorei um pouco a decidir, ali pelo terceiro ano do antigo científico, hoje ensino médio. Eu tinha uma dúvida entre fazer economia e fazer ciências sociais. E contra todas as probabilidades, na década de 90, 1989, acho. Não, 90 eu formei, 86. Eu decidi, o curso de Ciências Sociais aqui da Universidade Federal do Piauí havia sido recém-criado em 84, e eu, assim, conhecia, sabia quem era Fernando Henrique Cardoso, sabia quem era Florestan Fernandes, tinha tido contato com literatura marxista, e achei que era o que eu queria fazer. Fui lá, né, me dei bem, estou na profissão até hoje, quer dizer, com vários tipos de inserção na profissão, como professor, como você relatou aí, como professor, como gestor público, como consultor, como diretor de programa de instituição do terceiro setor, de apoio à administração pública. Hoje eu sou mais
da área de gestão pública do que propriamente de sociologia e ciência política. Foi por onde eu caminhei. Os últimos cursos que eu fiz, uma especialização e cursos executivos, né, em universidades estrangeiras, em universidades americanas, na realidade, me conduziram para esse caminho. Então, foi uma escolha natural. Eu gosto de falar, eu gosto de pensar. Eu tenho um defeito que, a certa altura das coisas, eu preciso escrever. Eu já escrevi muito, né? E estou numa fase que estou precisando voltar a fazer isso. Washington, neste livro do Rubem Alves, Ostra Feliz Não Faz Pérola, ele, na página 132, ele diz assim: de repente senti uma gratidão inesperada pelos meus professores medíocres. Os bons professores, eu os acompanhava encantado. Surfava nas suas ideias. Mas os professores medíocres me irritavam tanto que eu me vi forçado a pensar minhas próprias ideias. Comecei a pensar minhas próprias ideias como reação à mediocridade. Os teólogos medievais falavam sobre a opus proprium Dei e a opus alienum Dei. A obra própria de Deus é quando ele faz a obra boa, diretamente, sem desvio. A obra estranha de Deus é quando ele faz uma coisa ruim para chegar à boa. Os bons professores são opus proprium Dei. Os professores medíocres são opus alienum Dei. Eu te pergunto, os teus te marcaram mais positiva ou negativamente? Tem algum nome positivo ou negativo? O negativo você pode deixar no obscurantismo. Eu tenho um nome negativo, que lembro agora, né? Colega do Valdir, mas tem assim, inúmeros nomes positivos, assim, você próprio, sem nenhum favor, até porque naquela época éramos eu, Rony, Robert, e tanta gente, né, neófitos em política e discutíamos muito contigo, né, num colégio de padres, quais eram os caminhos que tínhamos que tomar para tomar posição política, lembro muito disso. E tive, assim, vários professores bons lá mesmo no Diocesano, lembro de gente como a Dona Toinha, Dona Jovina, Domingos, né, Cassiano, nossa, muita gente que me traz muita... Padre Costinha, hoje Padre Clóvis Cipriniano do Carmo Cabral, Padre Ângelo, quer dizer, eu tive uma sorte muito grande de ter bons professores, né, que me marcaram, e na universidade também, assim, eu vou citar 3 nomes, vou citar o nome, ele tem uma filha com a qual eu tive a oportunidade de trabalhar, não diretamente, mas indiretamente na prefeitura, o professor Francis Boccari, para mim é um exemplo extraordinário, um africano absolutamente inteligente e humano. Lembrava hoje, para uma outra amiga, do professor Raimundo Nonato Monteiro de Santana, com quem aprendi muito, para citar esses dois, assim, que são muito, muito especiais, assim, na minha vida. O professor Santana já se foi, eu tive a grata oportunidade de homenageá-lo quando secretário municipal de educação, com uma escola ali na Vila Irmanduço, uma escola de ensino fundamental, segunda etapa. Tive a oportunidade de fazer, né, pessoalmente essa homenagem a ele ainda em vida. E o professor Francis está aí, assim, é alguém que eu assim, tem uma lição na minha vida que eu sempre penso nela, e foi ele que me passou. Então ele é muito marcante, assim, como professor. E aí, assim, não só pela questão do conhecimento,
mas pela questão da humanidade. Todas essas pessoas que eu mencionei são figuras humanas. Eu gosto das figuras humanas, assim. Eu não gosto de gente muito arrogante, não gosto de gente muito metida, odeio ambientes metidos, gosto de gente como a gente, com a qual a gente pode conversar e pode aprender. Você ainda tem algum sonho de professor para realizar? Nossa, tenho. Você me lembrou aí das nossas conversas. Já faz uns 3 anos que eu tento criar um instituto aqui, né, com um determinado perfil. Por acaso, eu descobri que eu estou tentando isso há 30 anos, pelo menos. Sábado mesmo, estava com 2 colegas da Universidade Federal do Piauí discutindo sobre isso. Acho que a gente tem lacunas ainda no nosso... Apesar de termos um ambiente educacional muito bom, a gente tem lacunas. E eu vivo hoje, assim, pessoalmente e intelectualmente, tentando entender as transformações que o nosso mundo vem passando. Elas são cada vez maiores. Essa pandemia coloca, por exemplo, a profissão professor, né, um baita desafio de modernização, de atualização, né, as tecnologias, né, a internet coloca diante de nós, né, o desafio de metodologias novas, ativas, de interação com os alunos. Acho que não há mais lugar para aquela sala de aula hierárquica em que o professor sabe tudo, o aluno sabe nada. Já existem experimentos interessantes pelo mundo afora do que tem sido convencionado chamar sala de aula invertida, em que o professor é um orientador, é um mentor do conhecimento, e não propriamente aquela pessoa que, digamos assim, classicamente sabe tudo e os alunos não sabem, até porque qualquer pesquisa no Google mata qualquer professor em segundos. Então, a gente tem que reaprender a nossa profissão. E acho que esse é o desafio que eu tenho, o sonho que eu tenho ainda nos próximos 10 ou 15 anos, realizar aqui no Estado essa transição. Não sei bem, eu venho participando desde 2018 de alguns grupos, tem um projeto do Todos pela Educação, que é uma ONG ligada à educação básica, tem uma série de publicações chamadas Educação Já. Eu participo dela, sou chamado a contribuir. Estamos na 3ª publicação desde 2018. Lançamos uma agora, dia 5 de outubro, de orientação para prefeitos, candidatos a prefeitos sobre educação básica. E eu, desde muito tempo, venho colocando essa questão da nossa tecnologia. De repente, a gente está vivendo o século XXI, já na sua 2ª década, entrando para a 3ª década do século XXI, e contando o zero, né? Os anos 0, os anos 10, agora os anos 20, e temos o desafio de nos reinventarmos individualmente e como profissão. Então, o meu sonho é esse, é me manter atual e dar contribuição para que os outros se atualizem. E essa atualização não é de conhecimento, não, é de postura, tem muita coisa envolvida. Você, obviamente, conhece também aquele projeto chamado a Escola da Ponte, lá de Portugal, sim. Que tem aqui no Brasil uma ou são 2 escolas na mesma linha, que é um outro projeto, já tem um bom tempo que ele existe, e é um projeto totalmente diferente do que a gente tem aí. Eu até me espantei recentemente, uma matéria que falava sobre a educação no Japão, e lá eu vi apontando como uma das melhores escolas do mundo. E o repórter foi até uma sala de aula, e lá os alunos sentados naquelas cadeirinhas em fileira tradicionais, que isso aí já tá, é outra forma de relacionamento que também está superada. A aula de 50 minutos, tem muita coisa que já... Isso aí não podemos dizer que é do século passado, isso aí não existe. E nós continuamos repetindo esse modelo, Fadônio. Mas você faz a diferença entre professor e educador? Ou é tudo uma coisa só? Eu acho assim, sem
sem nenhuma perspectiva teórica embasando a minha percepção, eu acho que assim, o educador é algo mais, né? Quer dizer, ele tem uma perspectiva mais larga do métier. Ser professor é ensinar, mas também é outras coisas, e essas outras coisas entram no conceito do educador. Novamente, não informado por literatura sobre o tema, mas eu penso que a gente tem desafios grandes, porque você lê um texto sobre professores medíocres, a gente tem efetivamente muitos professores que não chegam, né, a marcar seus alunos, ou que não têm pela profissão, né, o gosto que deveriam ter, e nisso deixam a desejar. Eu acho que assim, os professores são meio vitrine, né? Quer dizer, alguém entrar em sala de aula diante de vários adolescentes, 30, 40 adolescentes, primeiro precisa ter muita coragem, porque você vai ser escrutinado a cada milímetro, o jeito que você penteia o cabelo, a roupa que você veste, se você repete, se você não repete, o jeito que você fala, tudo é objeto de observação, de escárnio, de brincadeira, de desejo, de admiração, tudo enquanto, quer dizer, numa sala de aula acontecem todas as interações possíveis e imagináveis entre os seres humanos, né? E eu acho que o educador é aquele que sabe interpretar tudo isso, que tem maturidade para perceber que aquelas criaturas ali, né, são gente como ele, que tem capacidade de interagir, de crescer, de ser como ele, naquele momento ali, como certa voz de autoridade é. Eu acho que eu faço essa diferença nesse sentido. Antes de tudo, a gente tem uma profissão relacional, né? Não existe professor sem aluno, quase tudo no mundo é relacional, mas a atitude do professor, a atitude dos alunos para com o professor, quanto mais a gente abre a nossa mentalidade, o nosso dia a dia para entender o outro, tanto mais educador a gente é, tanto mais professor a gente é. Mas tem gente que não passa de um lugar para o outro, né? Washington, eu me fiz professor ouvindo algumas frases. Primeira, professor é sacerdócio. Eu nunca fiz seminário. Nunca participei de seminário, nunca fui seminarista. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Hei de vencer mesmo sendo professor. Quer dizer, são duas máximas muito repetidas quando eu comecei a dar aula. Eu ouvia demais isso. Eu cheguei a ver uma campanha sindical dizendo isso. Hei de vencer mesmo sendo professor. Esse mesmo sendo é uma concessão. Analisando sintaticamente, isso é uma concessão. É uma fuga da normalidade. Então, nós já entrávamos para sermos professor com essa coisa de que você vai ser sacrificado, você não tem possibilidade de ser nada que preste. Então, recentemente, nós tivemos 2 ministros que cada um foi pior, quer dizer, um foi e o outro está sendo, de um desrespeito monstruoso pela categoria dos professores, a ponto que o Inácio de Loyola Brandão publicou no final de setembro um artigo em que ele fala, que ele intitula Ministro peça desculpa aos professores. E ele coloca as contras-razões por uma entrevista que o atual ministro da Educação deu falando sobre os professores, em que eles colocam os professores como pessoas que não deram certo em nenhuma outra profissão. Eles não conseguiram ser nada na vida. Então, já que eu não vou ser nada, não tenho nada para ser, então vai ser professor, que é a mim é uma ofensa, porque eu me tornei professor por 2 razões. Meu pai era professor. Eu venho de uma família de professores. Minha avó, minha irmã mais velha, minha sobrinha, meu pai, meu irmão. Então, eu venho de uma família, minha tia.
Eu venho de uma família de professores. Então, a maneira que meu pai foi embora muito cedo, eu tinha 7 anos, e tudo que eu sei do meu pai são histórias contadas por meus parentes e conhecidos. Então, quando falavam que o professor Vidal Ferreira, o professor era isso, o professor era aquilo, era muito culto, era muito isso, porque o professor, ele só andava vestido de paletó, e paletó sempre claro, sempre branco. Meu pai era um moreno bem escuro, quase preto. Então, era a maneira que eu tinha de me aproximar de meu pai, de eu ser parecido com ele. Era a maneira que eu tinha de chegar mais perto de meu pai. Encurtar essa lacuna temporal, por não ter convivido com ele. Então, professor Vidal Ferreira, aquilo ressoava em mim. Então, quando passei a ser professor e chamado professor Nilson Ferreira, aquilo me elevava a um patamar próximo do patamar de meu pai. E nós estamos vendo... Não fui ser professor porque não tinha outra opção. Minha mãe queria que eu fosse médico. E eu cheguei a estudar para fazer medicina. E abandonei porque não tinha nada a ver comigo. Para você, professor é um idealista, um apaixonado, ou esse fracassado profissional e outra coisa que vai ser professor porque não tem nada para ser? Pergunta difícil, mas eu acho assim. Primeiro, eu acho que a gente, o Brasil, enquanto sociedade, isso é verdade, não valoriza corretamente o professor. E aí, quando não valoriza corretamente o professor, eu não estou falando só da questão financeira propriamente dita. Eu acho que a posição social, assim, a valorização, aí como sociólogos, a valorização de determinada posição social, ela se dá não só pelo recurso financeiro daquela posição, mas às vezes pelo recurso de estima, pelo recurso de distinção que uma determinada pessoa tem ou carrega. Obviamente que o dinheiro tem a ver com isso, mas não é tudo. E nós não sabemos valorizar. Acho que a gente passou por um momento em que a educação na história, né, da nossa sociedade era para poucos, e aí havia uma valorização do professor, mas ainda assim, né, muito restrita, e quando alcançamos o patamar que alcançamos hoje, em que temos, né, milhões, dezenas de milhões de alunos em sala de aula, e tivemos a necessidade de fazer o salto, quer dizer, transformar essa profissão numa profissão de massa e não uma profissão de poucos, nós continuamos com os vícios anteriores, e aí continuamos sem valorizar o professor, continuamos sem dar destaque à profissão. E disso nasce essa visão autopiedosa, eu diria, de muitos de nós em relação à questão do magistério. Eu penso que acho que a gente tem né, quer dizer, tem inúmeros desafios a cumprir, né, enquanto profissão. Insisto, estamos no meio de uma transição da forma como o conhecimento é gerado. Na realidade, nem é da forma como o conhecimento é gerado, da forma como ele é repassado para as novas gerações. E isso vai colocar ainda mais pressão sobre a nossa profissão. Então, eu não acho que seja algo dos fracassados, muito pelo contrário, é algo de pessoas que têm coragem de, né, enfrentar outras pessoas e enfrentar o desafio de passar o seu conhecimento para as novas gerações. Mas acho que essa desvalorização social, econômica da profissão, ela gera a oportunidade de que pessoas que talvez não estivessem ali, né, de outra forma, quer dizer, pessoas que possivelmente estivessem ali, fosse de outra forma, é isso que eu quero dizer, ascendessem a essa profissão. Então, a gente tem uma dívida,
né, enquanto sociedade, com os nossos professores. Essa é uma dívida difícil de pagar, essa é uma dívida que gera prejuízos para as futuras gerações, tem cada vez mais jovens abandonando a sala de aula. Um dos principais problemas sociais do país é a existência do que se convencionou chamar os nem-nem, os jovens que nem estudam, nem trabalham. E na era do conhecimento, né, no mundo da tecnologia, isso é gravíssimo para essas gerações, porque nós vamos estar reproduzindo desigualdade, nós vamos estar reproduzindo pobreza, nós vamos estar reproduzindo aspectos da nossa vida social que são cada vez menos desejáveis no patamar de renda que nós temos. Então, assim, são problemas sociológicos e históricos sérios, mas não, quer dizer, professor não é uma profissão, né, para os que não têm outra coisa para fazer. Eu acho que isso é o ponto de partida que a gente tem que tomar, né, de posição para qualquer discussão sobre o magistério. Circulou pela internet, que obviamente é falso, ela nunca disse isso, mas a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, ela teria feito duas afirmações sobre professores. Uma que ela dizia em que professores não são pessoas comuns, e pessoas comuns não são professores. Embora não tenha dito, mas é uma colocação muito, muito interessante. Professores não são pessoas comuns. E pessoas comuns não são professores. Já por aí já faz uma breve seleção. E ela diz, por favor, não escolha ser professor até que você esteja certo e preparado para isso. Aí continua o texto que teria sido dela, que não é falso. Professores na Alemanha recebem os maiores salários do país. E juízes, médicos, engenheiros reivindicam a chanceler, a Angela Merkel, equiparação salarial. E ela teria respondido, não posso compará-los com quem ensinou vocês. O salário na Alemanha de um professor hoje é em torno de 29 mil reais. Perde um pouco para Luxemburgo, que é um pouco maior, e logo na sequência vem Japão, Suíça, Bélgica, por aí vai. Segundo alguns especialistas em economia, um parlamentar no Brasil custa aos cofres públicos, ou seja, dinheiro do contribuinte, em torno de 150 mil por mês, envolvendo salário, ajuda de custo, viagens e PPP, papapá, a equipe que trabalha com ele, o gabinete e tudo mais. Seria, assim, em média, 150 mil mês. Isso corresponde a mais ou menos 75 professores. O salário de 75 também tomado por um nível bem geral no Brasil afora. Entre professor da escola fundamental, médio, superior, então seria mais ou menos uns 75 professores. Então, um parlamentar custa 75 professores. Sem estudo, a exemplo do Tiririca, que é analfabeto e teve que fazer um remendo para poder assumir um cargo em que ele teria que elaborar leis. E foi o mais votado. Sem formação acadêmica, sem conhecimento nem sequer do que ele ia fazer do parlamento, que ele deu, a propaganda dele, ele dizia que você sabe o que faz um deputado federal? Não, eu também não. Vote em mim que eu vou ver o que é e digo depois. E nessa ele foi eleito. Isso não acaba sendo um desestímulo para o profissional? Quer dizer, esse tipo de comparação, esse paralelo e outra. Será que só o salário resolveria o problema da educação? Um salário melhor para o professor resolveria o problema da educação? Ou seria necessário uma revolução mais... Revolução que eu digo no sentido não... Pessoa, quando fala revolução, pensa que é armada, né? Uma revolução na educação, nas bases da educação. Eu acho assim, na realidade nem acho, aí tem uma literatura grande sobre essa questão de remuneração de professores que mostra que os países mais bem-sucedidos, por exemplo, no PISA, escolhem seus professores, né, a partir dos estratos superiores daqueles que vão para
as universidades, para as faculdades desses países, ou seja, são os melhores alunos, né, de todo o contexto das universidades que vão para a carreira de professor. E vão para a carreira de professor porque, na realidade, existe uma remuneração compatível. A carreira remunera, né, o futuro dessas pessoas. Nesse sentido, a questão da valorização financeira é uma realidade. Não raro, eu participei da campanha presidencial de 2018 apoiando um determinado candidato e aliás, não só apoiando, trabalhando no plano de governo, inclusive participei de debates nacionais representando a candidatura. E um dos pontos era a questão de criação de uma nova carreira em patamares, né, iniciais de remuneração muito maiores do que são hoje, né, para que você pudesse ter uma competitividade maior, né, de todos, né, os alunos de ensino médio pelas carreiras de licenciatura, pela carreira de professor de uma maneira mais geral. Então, esse é um ponto importante, né, que a literatura vem mostrando. Quer dizer, se um país não tem capacidade de trazer para seus quadros de magistério aqueles melhores alunos do seu ensino básico, provavelmente você não vai ter grandes saltos ou melhoras significativas do ponto de vista da educação daquele país de uma maneira mais geral, e vem sendo buscado isso. Só que no caso brasileiro, isso envolve algumas discussões que são bastante complexas do ponto de vista político, né? A gente tem, por exemplo, a lei do piso vem, nos últimos anos, favorecendo uma recomposição desse patamar de salário dos professores da rede pública. Eu tenderia a discordar fortemente de que 150 mil remunera 75 mil professores. O salário médio de um professor hoje, início de carreira, numa rede municipal que paga o piso, é um pouco mais do que, aliás, é bem mais do que isso, gira na faixa dos 3 mil reais. Então, quer dizer, não é nada significativo, mas não são 75 professores. E em algum momento, né, quer dizer, essa discussão política, né, o que é uma discussão política no sentido de distribuição de renda, né, e de recursos da população, vai ter que acontecer. Para que a gente tenha cada vez melhores professores, a gente tem que investir cada vez mais, né, na formação desses professores e cada vez mais na sua remuneração. Isso, né, é um ponto bastante claro da literatura internacional sobre o magistério e sobre o sucesso que países têm em relação em relação às avaliações que são feitas internacionalmente e são comparáveis entre países, principalmente da OCDE. Ultimamente se fala muito, Osto, sobre a posição política dos professores em sala de aula. Eu perguntaria a você, pode um professor atuar sem ser político? Eu creio que não. Essa é uma discussão que eu tenho uma profunda dificuldade de entender. Acho que, assim, a postura do professor, de uma certa maneira, principalmente os professores, né, mais das humanas, vamos dizer, você como professor de português ou de literatura, um professor de história, um professor de geografia, isso não é ensino técnico, né? Quer dizer, talvez até um professor de matemática, um professor de ciências, né, das ciências naturais, talvez possa ter um pouco menos de dificuldade de fazer um discurso político, né? Quer dizer, e vou me corrigir aqui, não é discurso político, de ter uma atitude, digamos, política em sala de aula. Mas nas nossas ciências sociais, na literatura, na filosofia, né, é do mistério da nossa profissão, do nosso conhecimento,
colocar as coisas, né, dentro de enquadramentos que são clássicos e que governam o nosso mundo ocidental há pelo menos três séculos, mais de 2 séculos. E acho que é importante, porém, que isso esteja informado para os alunos, que isso esteja colocado para os alunos. Uma coisa é o discurso político, outra coisa é a doutrinação política. Eu acho que existe uma diferença importante e, quer dizer, os conceitos do que é esquerda, do que é direita, do que é o mundo liberal, do que são, né, os princípios de igualdade, fraternidade, liberdade, como esses princípios impactam a vida social, a partir de que lugar, né, um Machado de Assis escreve, a partir de que lugar Guimarães Rosa escreve, né, o contexto histórico em que escreveram, o contexto histórico em que nasceram, isso tudo importa e deve ser dito com clareza e transparência para os nossos alunos, para que eles façam as suas escolhas. Eu acho que essa questão do arbítrio é extremamente importante e, assim, não vejo como nós não, sendo educadores, consigamos nos furtar a dar sentido àquilo que falamos para o aluno, porque senão não tem sentido, e até a própria negação disso já é um posicionamento que é político, em última instância. Exatamente. Até não posicionar-se, até não significa, se posicionar, já é uma posição política, né? Já é uma posição. É muito comum hoje se falar dessa nova geração, os professores precisarem ter uma dinâmica de comunicação com o aluno. Então, muitos professores, para se comunicar e até para conquistar o seu aluno, eles passam a se vestir como aluno, a falar aquela linguagem cheia de trejeitos do aluno, a ouvir e comentar músicas e andar em ambientes que os alunos andam, e se vestir e, digamos assim, se misturar para ser aceito e tentar falar essa mesma linguagem. Você acha que é por aí o caminho? Eu volto àquilo que você me perguntou mais atrás, se eu ainda tinha algum sonho. Eu acho que o meu sonho é talvez desmontar isso aí. De maneira absolutamente indireta. Eu acho que nós todos, enquanto sociedade, estamos colocados num enorme desafio, que é de entendermos o mundo que está em pleno processamento, né? Nós estamos no mundo da tecnologia, da inteligência artificial, né, do conhecimento que se exponencia, né, numa velocidade cada vez maior, né, no mundo em que a ciência do comportamento ela é absolutamente fundamental para fazer negócios, para entender como as pessoas se comportam. Quem já teve a oportunidade de ler o Yuval Harari, um escritor israelense, quem já teve a oportunidade de ver o Dilema Social na Netflix, o Privacidade Hackeada, sabe bem do que eu estou falando. Quem já ouviu falar, né, em economia comportamental, David Kahneman, e outros autores, Richard Thaler, sabe que nós estamos num momento de transição fortíssima, e isso impacta, quer dizer, a nossa profissão de uma maneira que a gente ainda não conseguiu entender, né? A primeira coisa, eu sou professor universitário, mencionei agora há pouco, eu conversava com 2 colegas no final de semana e dizia para eles, olha, as universidades não são... Eu escuto isso desde que eu sou aluno, eu formei em Ciências Sociais no ano de 1990, mas as universidades não são mais exclusivas detentoras do conhecimento. Você tem instituições, think tanks na Europa, aqui mesmo, você pensa num INSPER, você pensa num FGV, você pensa, né, em ONGs que criam conhecimento, o próprio Todos pela Educação, né, quer dizer, e não é mais o conhecimento científico per se. Algumas profissões, elas usam hoje certificações internacionais que não são
criação acadêmica, elas são criação do próprio mercado. Então, o que eu estou dizendo com isso é que o conhecimento se disseminou, se democratizou, as ferramentas, né, de produção de conhecimento se disseminaram e nós ficamos, como diria Cristóvão Buarque, numa sala de aula que é da metade do século XIX, estando nós chegando à metade do século XXI. Então, o posicionamento pessoal não ajuda, né? É metodologia, é entender o que está se passando, né? A gente tem concorrências difíceis, o celular, o WhatsApp, a rede social e a sala de aula, né? O Google, onde um aluno pode buscar basicamente tudo sobre o que você está falando em sala de aula e a tua aula, né? A capacidade de linguagens novas de comunicação, de prender, né, a juventude, e uma aula de 50 minutos maçante, né? Porque, basicamente, né, no cuspigis, como a gente costumava dizer, ou costuma dizer, enquanto há mecanismos outros, vídeos, né, metodologias ativas, projetos, nós estamos passando por uma revolução que nos deixa ainda mais atônitos e perdendo a capacidade de comunicação. Se você for pensar aquilo que eu coloquei antes dos neném, quer dizer, o Brasil experimenta um abandono, né, dos seus jovens a partir ali do 7º, 8º ano do ensino fundamental, e isso vai até o 3º ano do ensino médio, né, e há um nível enorme de evasão. E se existe um problema hoje educacional básico absolutamente relevante, é o que fazer com o ensino médio, como levantar a qualidade do ensino médio da escola pública. E isso é basicamente um problema de dissonância cognitiva, de dissonância comunicativa entre professores e alunos. Quer dizer, nós vivemos um mundo em transformação, temos uma juventude que já vive esse mundo, nasce dentro dele, e nós, né, cinquentões, quando não, até mais, né, pagamos o preço dessa transformação e pagamos o preço da resistência à transformação, né? E pagamos o preço de não termos faculdades, universidades atentas a essa mudança. Quando eu falo do meu sonho, eu falava nesse final de semana com esses 2 colegas, estou chamando isso a atenção o tempo todo, esses cursos que eu fiz no exterior são cursos de educação executiva, cursos de 1 semana para profissionais de meio de carreira. E são cursos que te ajudam a mudar de carreira. Ninguém, quer dizer, antes a gente pensava na graduação como o primeiro dia do resto das nossas vidas. Hoje a graduação é um papel que quase todo mundo tem e que te permite competir um pouco melhor no mercado. Mas se você não estiver se atualizando, se você não estiver prestando atenção naquilo que de novo há no teu ramo, na tua profissão, você não vai a lugar nenhum, ou então fica parado no tempo. E ficar parado no tempo hoje importa, inclusive, do ponto de vista de sofrimento pessoal, né? De inadequação pessoal. E aí, depressão, e aí, né, a falta de coragem de encarar, e aí a reclamação. E, moço, nesse ambiente não há dinheiro no mundo que pague, né, a profissão. Você citou aí o professor, ele é professor, e israelense, e depois também, agora virou autor de best-seller, que é Yuval Noah, né? Ele, no livro dele, 21 lições para, né, o novo século, século XXI, ele coloca algo bem interessante, que muitas profissões vão desaparecer, mas, em compensação, outras profissões vão surgir. Um exemplo seria o frentista de um posto. Muitos países não tem mais frentista. Você chega, passa o cartão, bota quantos litros e ele... bota o cartão e ele despacha aquela quantidade de... Aqui, na nossa realidade, um cobrador de ônibus. Você compra um cartão, compra os créditos, você passa lá, não precisa de uma pessoa para estar lhe dando o troco. E muitas outras profissões. Mas vai desaparecer, vai acabar e tudo mais. Isso não, no que acaba uma aqui, começa outro ali.
Alguém tem que programar esse sistema. Alguém tem que fazer quer dizer, tem que sempre ter uma nova profissão. E no meio disso tudo, ele fala que o professor é uma das profissões que não vai desaparecer. O professor não tem como, exatamente pelo aspecto humano. Ele cita um outro exemplo do motorista de ônibus. O cobrador é fácil substituir, mas o motorista não. Tanto é que os carros que estão sendo testados sem motorista estão aparecendo problemas a toda hora de acidente. Por quê? Porque diz que tem um fator humano que faz a diferença. É esse fator humano. E ele diz que o professor é um elemento extremamente humano. Não há como substituir um professor. Por mais tecnologia, por mais programas e aplicativos, o que você criar em educação, mas vai ter que ter um professor por trás para programar isso. Ele pode não estar à frente, como é a proposta da sala de aula investida. É a mudança de papel, de posicionamento. E ele diz que o professor é uma das profissões que nunca desaparecerá. Agora, esse professor precisa de uma reinvenção. Esse professor precisa de uma reprogramação. Porque senão ele não vai sobreviver. E aí, todo mundo com medo da educação à distância, e com esta pandemia, botou a prova que ou vai ou racha. Não tem como. Não tem como não ir. Aí eu quero, dentro disso, fazer uma colocação para você. Um outro cidadão que também é autor de best-seller, eu quero fazer aqui uma confissão em público. Eu odeio best-seller. Eu tenho ojeriza, eu fico todo empolado, eu tenho urticária, eu desaprego todo. Só o nome best-seller eu já não olho, eu já viro para o lado. Porque, de um modo bem genérico, best-seller normalmente são obras, né, pré-fabricadas. Bom, tem um outro que também é midiático e autor de best-seller, que é o Augusto Cury, né? Um dos gurus dos zumbis da modernidade. Eu odeio isso. Médico, psiquiatra, professor universitário, coisa e tal, e BBB, blá, 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 blá. Mas ele tem um texto que ele diz algo que me provocou uma grande alegria. Ele diz assim: não podemos esquecer que os professores de todo o mundo estão a adoecer coletivamente. Os professores são cozinheiros do conhecimento, mas preparam o alimento para uma plateia sem apetite. Qualquer mãe fica um pouco paranoica quando seus filhos não se alimentam. Como exigir saúde dos professores se seus alunos têm anorexia intelectual? É a pergunta que eu te falo. Não é uma sobrecarga jogar nas costas do professor o fardo do fracasso do sistema educacional? Eu acho assim, eu faria duas reflexões sobre isso. Assim. A primeira é que nós vivemos um mundo complexo, a compreensão desse mundo complexo é cada vez mais complexa. Quer dizer, não existe, dito de um outro jeito, não existem soluções fáceis para problemas complexos, soluções simples para problemas complexos. E esse mundo complexo, né, ele é um mundo que exige colaboração. E colaboração para a resolução de problemas complexos. Estou sendo meio repetitivo, mas para fixar o ponto. Nós vivemos uma sala de aula em que a gente se dirige um a um. E impõe sobre cada um dos alunos um conteúdo que ele deve absorver basicamente só para responder intelectualmente também só sobre o aprendizado daquele conteúdo. Obviamente que muito do conhecimento básico que é capaz de dar fundamento àquilo que se constrói em cima, né? Matemática, português, ciências, essas noções básicas, elas têm esse viés, mas esse viés do aprendizado individual, mas elas podem ser ensinadas a partir do coletivo. E eu acho que esse é o grande
é o grande desafio que nós temos. Ter metodologias que, né, instiguem a curiosidade dos nossos alunos. E aí não é, talvez seja um peso sobre os professores, talvez sim, mas nós não temos, eu não vejo alternativas, né? Uma vez que essa é a nossa profissão, esse é o nosso dia a dia. Nós precisamos estar melhor aparelhados para, né, enfrentar esse dilema desse novo mundo, em que a atenção é dividida, em que o conhecimento, né, precisa ser construído coletivamente, precisa ser construído colaborativamente, em prol da resolução de problemas. Né? Quer dizer, e isso é que eu acho que pode ser uma das portas de saída para essa discussão do adoecer. Né? Nós próprios, enquanto professores, temos isso é positivo em grande medida, um preciosismo muito grande sobre a nossa liberdade de sala de aula e discutimos muito pouco sobre metodologias com os outros colegas. A gente é muito cioso daquilo que a gente faz em sala de aula, a sala de aula é nossa, ninguém pega, ninguém toca, quando, na realidade, quer dizer, um professor de matemática e um professor de português discutindo desigualdade social a partir do conceito de pobreza podem trazer elementos de literatura, de gramática, né, e de, né, sei lá, divisão de renda, o que for, para fazer um experimento em sala de aula. Né? Quer dizer, estou pensando alto aqui, mas esse é o nosso desafio, né? Essa é a nossa, é o nosso grande dilema no ano de 2020. Como você falou, quer dizer, a resistência desabrida em relação ao ensino à distância. Mas a gente não entendeu que é uma maneira nova de fazer e não é uma maneira menor de fazer. Né? É uma nova maneira de fazer. Né? Eu estou lendo um texto, mas a gente pode ter a oportunidade de colocar sobre isso, que fala na imprecedência. O texto é em inglês unprecedented. Na realidade, é algo que nós não vimos ontem, né? Antes, que não tem precedente. Nós vivemos na era do que não tem precedente. Né? Nos colocarmos diante dessa complexidade, né? Para alunos que entendem que usufruem dessa complexidade sem entendê-la. E cabe a nós entendermos e cabe a nós darmos pistas para que eles desenvolvam conhecimento para compreender essa complexidade. Né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio enquanto profissão. Né? Os alunos não são mais repositórios de conhecimento, eles são seres humanos em busca de respostas, né, para problemas complexos. Como é que eu interajo para abrir um negócio? Como é que eu interajo para descobrir a cura de uma doença que mata, né, pessoas acima de 50 anos numa taxa de letalidade muito alta? Como é que eu interajo com a sociedade para entender, né, as diferenças que existem entre a minha posição e a posição do outro? Como é que eu vivo nesse mundo? Né? Quer dizer, são esses os nossos grandes dilemas, né? Como é que eu me porto diante de profissões que eu sei que vão terminar, como a gente havia discutido, né? Quer dizer, contabilidade, né? Determinadas áreas do direito, até da própria medicina, né? A pesquisa de medicina, tudo bem, quer dizer, você tem hoje países inteiros, obviamente países pequenos, que mapeiam o DNA dos seus cidadãos, e aí você tem a verdadeira medicina preventiva. Você sabe, a partir do DNA do cidadão, que tipo de doença ele pode desenvolver ao longo da sua vida. Isso é medicina preventiva, não, né? Quer dizer, você cuidar da sua, quer dizer, da sua pressão arterial, do seu nível de glicose no sangue e tal. Isso tudo, né, você tem que fazer. Eu só estou dizendo que a que nível nós estamos chegando nesse patamar do conhecer e o tamanho da inadequação que vivemos. E uma coisa que o Harari, você falou dos best-sellers, uma coisa que o Harari
que é muito importante é que pensa numa máquina 3D, uma impressora 3D, é capaz de construir casas, é capaz de fazer uma camisa dessa. Hoje, por questões capitalistas, você faz uma camisa dessa, sei lá, em Taiwan ou aqui no interior do Ceará e vende nos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos produzirem essa camisa com uma máquina 3D, o que é que nós vamos vender aqui? Como é que nós vamos sobreviver? Né? Sem ter conhecimento para produzir uma máquina 3D e elevar a nossa produtividade. Né? Quer dizer, quando você fala, por exemplo, da questão do cobrador de ônibus, né? Quer dizer, o capitalismo empurra para a questão da produtividade. E a produtividade nada mais é que fazer mais com menos recursos. E a tecnologia cumpre isso. Se a gente não encontra alternativas para quem perde a sua profissão por conta dessa dinâmica, que não se achou ainda um substituto para ela, dificilmente se achará no tempo em que nós estamos vivos, né? O que será de nós nos próximos 20 ou 30 anos? Essa eu acho que é a grande pergunta, é o que a gente devia, enquanto sociedade, estar se perguntando, porque está aí, né? Assim, você vai numa farmácia, te dá um, né, desconto na tua compra de remédio, porque você dá seu CPF. Quem é que dá o desconto? O plano de saúde. Para que ele dá o desconto? Para saber teu hábito de compra de remédio, para depois, né, precificar o teu plano de saúde. É simples assim, né? Quer dizer, é esse tipo de mundo que a gente está, não é entrando, nós já estamos imersos nele e a gente não tem a consciência exata do que estamos, no que estamos metidos, né? Aí entraria também, já que estamos falando de modernidade, de impressora 3D, de mudanças de hábitos, o livro digital entraria nessa mesma seara? Total. Eu disse para ti, eu estou lendo digital agora. Assim, o dólar ficou muito caro, eu tenho algumas literatura que eu compro fora do país, é melhor aliás, assim, mais do que digital, eu estou no audiobook, né? Então eu compro o livro, baixo o livro e às vezes tem alguém lendo para mim. E é fantástico, porque te ajuda muito. A leitura flui mais rápido, né? Tem as suas vantagens. Mas Tem. eu acabei de receber agora no final da tarde uma compra, mas eu comprei os meus coleguinhas. Em papel. Porque o cheiro de papel, o cheiro do livro, o livro tem cheiro, o livro é bom demais. Né? Agora, mas veja uma coisa, a gente já não lê jornal. Acabou, né? Acabou. Agora, vou te colocar um outro fato que você disse que não lembrava, talvez desse você lembre. Você me convidou, quando era presidente da Undime, para assumir um trabalho de coordenação de um trabalho de leitura em parceria com o Unicef. Palavra de criança. Isso. E eu visitei 25 municípios que estavam fazendo parte do projeto. Fiz aquele levantamento de caso, um estudo muito, muito, muito bom. E seria um projeto fantástico, infelizmente ele não foi muito à frente. E eu constatei algo que me deixou extremamente, extremamente estarrecido. E eu eu fazia uma entrevista em cada um dos municípios. Eu entrevistava o secretário de Educação, diretor de uma escola, um professor que trabalhasse com leitura, um pai e um aluno. Eram 5 pessoas. E eu cheguei à conclusão, inclusive coloquei isso no relatório, que eu entreguei ao nosso amigo lá de Fortaleza. Rui Aguiar. O Rui Aguiar. Eu disse, e nele
e é em cima dele que eu te faço a pergunta. Você me convidou primeiro para dar uma oficina para secretários de educação, em um evento, um seminário da Undime, e depois me colocou nesse projeto junto à Unicef. E no meu relatório eu coloquei algo que é isso que eu te pergunto agora. Eu descobri que professor não lê. A primeira pergunta que eu fazia a um professor era: você gosta de ler? Era a primeira pergunta na tela. E ele tomava aquele susto. Pelo susto, eu já sabia que ele não lia. Estava procurando uma resposta, né? Ele não lê. Os que muito liam, liam o livro adotado para a sala de aula. O livro didático de sala de aula. Aquele textozinho safado no começo de cada capítulo. Era o que ele lia. E os que eram evangélicos liam a Bíblia. A Bíblia. Fora essas duas situações, os professores, de um modo geral, não leem. Aí a pergunta que eu te faço é a minha última pergunta, depois tem duas perguntas magnas para hoje. Só normalmente é uma, hoje tem duas, porque é um caso especial. Como estimular a leitura se o próprio professor não lê? Essa é uma pergunta de $1 milhão, eu não sei responder. E assim, o hábito da leitura hoje é cada vez mais difícil, né? Porque ela mudou de lugar, ela mudou de formato, né? A reflexão mudou de formato, né? É um formato mais rápido, né? Quer dizer, mais expedito no sentido de atingir objetivos. A abstração é algo cada vez mais difícil das pessoas fazerem, mas eu não tenho, eu confesso que não tenho uma resposta. Sempre me espantou muito, eu tive várias vezes, se não coisa fora do país, e até morei um pedaço, pequeno, mas morei, e é interessante você ver gente no metrô, gente numa praça, gente, né, num bar, num café, lendo Deixar o livro. livro em cima do banco, da Para praça, outro do pegar trem, do metrô, e deixa lá o livro. Eu terminei de ler o livro, eu deixo lá em cima e vou embora. Mas isso é muito comum aí fora. E aqui, nem ter o livro, comprar, dando, o cara não quer. Infelizmente é uma realidade estranha, mas que a gente vai conviver com isso ainda muito tempo. Mas insisto, eu acho que eu volto até quando a gente tiver um pouco mais, digamos assim, extraindo um pouco mais do nosso professor, né? Quer dizer, da nossa sociedade, um pouco mais de remuneração para o professor, talvez esse hábito venha, porque não há como você ser um excelente profissional, né? E há excelentes professores em todos os níveis, na rede básica e tal. E se você vai olhar, todos os excelentes professores, educadores, como a gente disse no início desse programa aqui, eles gostam da leitura, vivem da leitura e se realizam na leitura e enxergam o mundo através dela. Então, eu acho que isso bom, é um palpite mal informado, mas é um palpite. Bom, tem algumas perguntas de alguns amigos chegando, mas eu tenho separadas duas perguntas que eu chamo de pergunta magna. Normalmente só tem uma, mas hoje é um dia especial, é o nosso dia. E eu quero pedir ao André que coloque a primeira pergunta magna para o professor Washington, por gentileza. Salve, salve, Nilson. Salve, Washington. Que alegria. Tivemos juntos a honra de ter o Nilson como nosso professor no final da década de 80. E é baseado exatamente nessa experiência que vivenciamos no Colégio Diocesano que eu faço a minha contribuição. Eu lembro que a relação de aluno e professor ia muito além da questão do conteúdo da sala de aula. É baseado no incentivo
e no apoio que esses professores nos deram, nós pudemos vivenciar experiências maravilhosas como o centro acadêmico, o Grêmio Estudantil, o clube de leitura, né, entre tantas atividades extra sala de aulas que existiam e que contribuíram demais para a formação naquela geração da capacidade de trabalho em equipe, de análise crítica, de diálogo, de convivência com o diferente. Parece que a evolução e os novos paradigmas da educação nos trouxeram para uma realidade na qual o conteúdo está acima de tudo. E essas boas práticas parece que se perderam no tempo. Então eu queria que você fizesse uma análise crítica do quanto essa relação extracurricular do aluno e do professor contribui para a formação de uma sociedade melhor. O grande Francílio. Fazia tempo que eu não vejo. Lembra do Francílio, né? Contemporâneo seu lá do Diocesano. Total. Eu acho assim. Longe. Eu acho que assim tem um ponto no que o Francílio fala, que permeou a nossa conversa aqui, essa questão de uma certa depreciação da profissão, né, ao longo dos anos. Ela permitiu que os professores fossem se afastando dos seus alunos por uma sobrecarga de trabalho, quer dizer, né, você ter cada vez mais turmas ou trabalhar 3 turnos em escolas diferentes, em ambientes diferentes, obviamente que lhe tira o tempo da reflexão e lhe tira o tempo da convivência, né? Quer dizer, isso é absolutamente verdadeiro, né? Então, quem tem a sorte de lecionar num único local termina por apostar nessa relação, né, que é uma relação bastante produtiva, como nós tivemos, e ele citou aí. Então, eu acho, quer dizer, eu volto também ao ponto que eu coloquei. Eu acho que metodologicamente a gente precisa mudar, né? Quer dizer, o ensino por projeto, o ensino por problemas, a cooperação, né? As metodologias ativas, elas vão cada vez mais ser palco, né, das nossas escolas, de uma maneira ou de outra. É uma transição inevitável, ela talvez demore mais em algum lugar, menos em outro, mas eu acho que elas vão voltar a favorecer essa relação professor-aluno, porque, novamente, o professor, como eu disse lá no início, ele vem perdendo esse lugar de autoridade, para ocupar um lugar talvez até mais tranquilo, de mentoria, né? De ser aquele que dá a mão, de ser aquela voz da experiência que conduz dentro de um conhecimento que ele talvez nem domine integralmente sob um determinado ponto de vista, porque ninguém hoje domina nada integralmente sob qualquer ponto de vista, mas o seu olhar, a sua maturidade, o seu background, né, são fatores facilitadores para conduzir as novas gerações pelos caminhos que terão de trilhar, na base da tentativa e erro, né, do experimento. Então, eu acho que assim, essas novas metodologias que estão surgindo, elas são capazes de resgatar aquilo que nós perdemos lá atrás. E, novamente, a questão da valorização, né, da profissão, você tem uma experiência interessante em Pernambuco. Eu sei que a gente está com o tempo estourado, eu estou correndo. Tem uma experiência interessante de ensino integral, de ensino no nível médio em Pernambuco, que são escolas muito bem avaliadas nacionalmente, né, nas avaliações nacionais, que a primeira condição da metodologia é que o professor seja professor daquela escola, nenhuma outra mais, e ele passa o dia naquela escola. Então, isso aí é absolutamente relevante, né, para resgatar isso que o Francílio acabou de colocar. Muda muita coisa, muita coisa. Tem mais uma pergunta, Magna, e tem um amigo nosso, professor, seu amigo de universidade, que mandou aqui uma pergunta, já repetiu, eu vou ter que fazer. Mas vamos lá, segunda pergunta, Magna, André, por gentileza. Professor Nilson, é um prazer estar participando do seu programa, meu grande abraço. Eu queria também mandar um abraço grande para o professor e amigo Washington. E aqui vai a minha pergunta, a minha ponderação. Dado que sempre foi necessário
e eu acho que cada vez mais será necessário possibilitar aos docentes que atuam nas redes públicas de ensino uma contínua formação, uma formação continuada permanente, dada essa pandemia e dado que o ensino EAD, dado que o ensino à distância vem com uma força muito grande, que é consequência natural desse processo, como pensar, como estabelecer um novo caminho para se ter uma formação continuada que contemple não só a formação continuada tradicional, mas também acoplando uma formação continuada que traga habilidades também na parte de EAD, na parte de ensino à distância. Fica aqui a minha pergunta. Um grande abraço. Valeu. Tá tirando as pessoas. Grande abraço, eu tô com saudade dele, ele me abandonou. Eu estou procurando esse rapaz há mais de 2 semanas, eu acho. Em São Paulo. São Paulo. Eu acho que o Horácio coloca uma questão extremamente importante. Eu acho que o setor público no Brasil, e principalmente a partir agora da aprovação desse novo Fundeb, vai ter que se repensar, né? Inclusive em termos de formação continuada, para se adequar a esse novo tempo. O que nós aprendemos nessa pandemia é que nós precisamos estar atentos a esses choques, né? Choques que são absolutamente externos, né? E que afetam, né, indistintamente todas as classes sociais, mas esses choques mostraram agora o poder que a desigualdade social tem de colocar determinadas populações num risco sanitário, educacional, político, econômico, ainda maior do que o que a gente chamava de normal, né? Então, a formação continuada, ela em educação à distância, nessas metodologias ativas, ela vai exigir um novo patamar. A gente tem um mundo educacional para construir todo novo, já existem pistas disso em vários lugares do mundo, que a gente tem é que juntar essas coisas em termos de política educacional. Aí só tem um detalhe, não precisa desconstruir o velho, porque ele já foi desconstruído pela pandemia. Não. Ter que construir em cima do escombro mesmo. Exatamente. Tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, porque o amigo já repetiu. Professor da Universidade Federal do Piauí, mestre, concluindo agora o seu doutorado, seu amigo de instituição, professor Francisco Tavares Filho, professor do curso de administração. Ele pergunta: o senhor acredita que precisamos ter um governo da educação para resgatar o Brasil desse atraso? Eu estava olhando aqui a pergunta, acho não sei, eu confesso que não sei responder. Eu acho que primeira coisa, educação não tem mais a ver apenas com sala de aula. Essa é uma mensagem que eu queria deixar, né? Ela tem a ver com vários ambientes. Quer dizer, o maior desafio, por exemplo, hoje das universidades é concorrer com uma série de locais de terceiro setor, de privados, né, centros de pesquisa isolados ao redor do mundo, inclusive no Brasil, que constroem, que fazem, elaboram conhecimento, né? Então, esse é um primeiro ponto. E eu suspeito que a gente tenha que, assim, nós não temos bala de prata, né, para descobrir a resposta. Ele está dizendo aqui que antes da pergunta tem uma colocação, não vi a colocação. O Brasil está bastante atrasado em relação a esses países. Por exemplo, basta nos comparar com os Estados Unidos. Ele diz: todos os países que tratam bem os seres humanos sairiam na frente e ainda hoje continuam na dianteira. Eu precisava dar uma olhada nisso com mais calma. Eu não tenho condição assim de desenvolver um raciocínio muito longo. Eu tendo a pensar, por exemplo, o Brasil ainda é um país em desenvolvimento, tem inúmeros desafios pela frente, mas é um país que evoluiu nos últimos 30 anos. A gente tem uma expectativa de vida maior, a gente tem um nível de analfabetismo menor, a gente não morre mais de doenças, né, típicas do subdesenvolvimento, a gente tem produção de conhecimento
importante. A gente tem um sistema de saúde que, com todos os defeitos, suportou o maior choque, né, sanitário dos últimos 100 anos, de uma maneira ou de outra, né, às vezes até contra o próprio governo, contra os próprios governos, né. A gente tem uma população, né, bem informada, não formada, não educada, talvez, e eu sou um otimista em relação ao Brasil. Eu sei das dificuldades, reconheço os limites, mas quando eu olho para trás, eu olho o mundo que eu vivi, o mundo que eu vivo, o mundo que nós vivemos hoje é melhor. Agora, óbvio que tem o desafio da violência, tem o desafio das drogas, tem o desafio da não formação de seres humanos, né, para atingirem o seu potencial, que vai ser cada vez mais exigido num patamar mais alto nos próximos 20, 30, 40 anos. E se governo da educação, eu queria... Alguém perguntou aqui se eu seria candidato em 22, assim, eu não tenho vontade de ser candidato, mas eu queria, assim, fazer essa discussão aqui no Piauí, porque eu acho que a gente tem um potencial enorme para perder o curso da nossa história. É enorme, porque o mundo está mudando muito rápido, e a gente está pensando com a cabeça do século XIX. Tem muita gente pensando com a cabeça do século XXI, e corresponde a essas pessoas a responsabilidade de levar as coisas adiante. Se eu puder participar de algum movimento aqui que pense nisso, eu vou ser mais do que feliz, sem nenhuma necessidade de cargo. É um negócio chato, né? Toma um tempo danado. A primeira coisa que tira é o prazer de uma conversa como essa que a gente está tendo aqui. Eu vou ter que pular algumas etapas. Nosso programa tem alguns outros, tem um epílogo diferente, mas nós já ultrapassamos aí meia hora do nosso tempo. Eu falo muito, desculpa. Não, é porque o assunto é muito bom, né? Então eu vou ter que pular algumas partes desse nosso, inclusive o meu desfecho. Vamos ter que dar aqui um salto, uma pulada, mas eu tenho que fechar com uma pergunta para você. Qual é a pergunta que não quer calar em educação? Eu acho que eu falei dela o tempo todo, como nós vamos fazer a transição para a educação do século XXI. Em massa. Porque senão nós vamos virar um país que é um pária, né? E um Estado que é pária. Pária no sentido de jogado sem alternativa, né? Quer dizer, nós estamos na era do conhecimento e nós não produzimos conhecimento, e nossa população não está à altura, né? Está à altura de consumir isso, só que é muito fácil consumir, né? A gente não teve tempo aqui de discutir, mas hoje a gente vive, quer dizer, tem um conceito novo, é o livro que eu estou lendo, que eu queria apresentar, ainda está em inglês, mas ele vai ser traduzido para o português. O nome é Shoshana Zuboff, chama Capitalismo de Vigilância. Grandes empresas hoje mandam na nossa vontade. Grandes empresas mandam na nossa vontade. E o nosso mundo ocidental é baseado na ideia do livre-arbítrio. Como é que essas coisas casam? Se eu tenho empresas que conduzem a minha vontade através de mecanismos psicológicos que, às vezes, que estimulam a ansiedade, que estimulam que monitoram o meu comportamento, né, que me oferecem propaganda quando eu estou, né, procurando alguma coisa ou comentando alguma coisa com alguém. Quer dizer, é esse mundo que a gente está vivendo. Nós estamos para lá de atrasados na regulação desse mundo, há questões éticas extremamente importantes sobre esse mundo. Nós estamos à porta, né, da questão do 5G, que vai tornar ainda mais exponencial essa vigilância sobre cada um de nós e essas respostas automáticas. Por isso que eu falei lá atrás de economia comportamental, falei de Kahneman, estou pelejando para lembrar o nome do outro israelense, eu tive com ele sentado, prazer de estar com ele sentado um ano atrás, conversando sobre questões, né? Ele é professor do MIT, hoje está em Duke. E são os caras que, assim, estudam sobre psicologia comportamental. A fronteira do conhecimento hoje é o nosso cérebro. Como é que ele reage a estímulos.
E tem pesquisa absolutamente avançada sobre isso, a serviço, né, do capitalismo, a serviço da tecnologia. E se a gente não entender como é que essas coisas funcionam, nós vamos ser só consumidores e vamos ter um mundo ainda mais desigual do que a gente conhece agora. Meu amigo, meu colega de profissão, meu amigo, somos muito gratos por ter aceitado compartilhar conosco sua bagagem, trocar essas informações e logo, logo a gente faz um outro para tratar de educação de uma maneira mais ampla. Legal. Agradecemos demais. Se você quiser deixar algum recado, agradecer a todos que estão nos acompanhando. Eu pedi que mandasse mensagem para os professores, ninguém mandou, porque não gosta dos professores. Né? E você pode dizer sua palavra final para nós. Só lembrando que na próxima semana, nosso mote será: que dia é o dia do Piauí? Em comemoração ao dia 19, então vai ser uma reflexão profunda sobre que dia é o dia do Piauí. Com o professor historiador Cláudio Nunes, vamos discutir um pouco sobre esse mote. Mas você pode encerrar. Eu queria só agradecer a todas e a todos que estão nos assistindo, agradecer a você pela lembrança do meu nome, agradecer a você por lembrar de coisas que já iam longe na minha memória, e dizer isso. Eu acho que a gente temos décadas difíceis adiante. Eu acho que a gente tem uma missão complexa, porque o mundo está mudando, nós estamos quer dizer, no meio de algo que a gente não sabe para onde vai, e se a gente não tiver a capacidade de inspirar as novas gerações, pelo menos para entender, para colocar à disposição delas as questões que elas devem endereçar para esse novo tempo, nós corremos o risco de um fracasso grande. Nós somos a primeira geração em muito tempo. Eu tenho um filho, termino com isso, eu tenho um filho de 6 anos, eu simplesmente não sei o que ele vai ser, porque eu não sei o mundo que ele vai viver. E isso é muito pesado, é muito grave, porque pode até não ser um mundo ruim, mas nós vivemos essa incerteza, né? Antes era o mundo capitalista do século XX, com suas redes sociais de proteção, com sua carteira assinada, com sua estabilidade dos servidores públicos. Esse mundo está acabando porque está girando num outro diapasão a vida econômica. E a gente precisa entender o que está acontecendo e não resistir. Eu acho que tem muita gente resistindo. Está naquela época lá do Marx, em que o cara quebrava a máquina para não perder o emprego. Aí o cara perdia o emprego e alguém colocava outra máquina. Nós estamos nessa época. Acho que isso é o que eu queria deixar de mensagem, e agradecer a você novamente nesse dia do professor. Nós temos uma missão importante pela frente. Ser luz. Né? Pode parecer pretencioso, mas é ser luz. Se a gente enxerga, a gente merece ser luz. Muito bom. Meu amigo, muito obrigado e valeu. Nos encontraremos em breve. Imensamente, tá, todo mundo. Tá. Esperamos vocês na próxima semana. Obrigado pela presença, muito obrigado e até terça que vem com outro Conversar. Obrigado, meu irmão. Obrigado a todos.